Hey, how's it going, guys? Nessa nova aula do inglês no teclado, eu vou dar dicas de como melhorar a sua pronúncia. O primeiro erro que eu costumo notar entre estudantes de inglês é que eles têm a mania, digamos assim, a mania de decorar o som das letras da nossa língua e reproduzir em palavras em inglês. Por exemplo, a gente aprende em português a dizer A, E, I, O, U. Daí a gente fixa na nossa mente esse aprendizado. E quando a gente começa a estudar uma outra língua, o que a gente faz? A gente simplesmente tende a reproduzir esses sons nas palavras em outro idioma. Por exemplo, essa palavra que você está vendo escrita aqui ao lado no monitor. Muitos estudantes de inglês, quando eles começam a estudar inglês e se deparam com essa palavra, eles tendem a dizer vacation. Novamente, vacation. Por quê? Porque eles lembram que o som da letra A em português é A. Daí, quando eles se deparam com essa palavra, eles pensam talvez em vaca e reproduzem algo como vacation. Quando a pronúncia correta é vacation. Novamente, a pronúncia correta é vacation, que significa férias. Não tem nada a ver com vaca. Então esse é um erro muito comum entre estudantes de inglês. Eles reproduzem o som que eles estão habituados na língua portuguesa quando eles se deparam com uma palavra em inglês que eles não conhecem, que eles não desconfiam da pronúncia correta. Como eles sabem que em português a gente diz a, tende-se a reproduzir vá, como em vacation. Outro erro muito comum entre estudantes de inglês, principalmente aqueles que estão começando a estudar a língua inglesa, é aprender o som das letras do alfabeto em inglês. Então, por exemplo, o estudante ele aprende A, B, C, D, e aí quando ele se depara com essas letras em uma palavra, ele tende a reproduzir exatamente como ele aprendeu no alfabeto da língua inglesa. Então a gente tem o som de A, como em A, que pertence ao alfabeto. E aí, pegando aquele mesmo exemplo que a gente aprendeu agora atrás, eu tenho VEI. VA vai soar como VEI. E aí vai soar vacay, vacation. Está correto. Nesse caso está correto, mas nem sempre ele vai ter sucesso, pois nem sempre a letra A vai ter esse som de A. Como, por exemplo, naquela marca de celulares muito famosa que a gente diz Apple. Novamente, Apple. Veja que aqui o som da letra A tem um som de E da nossa língua. Apple. Então, muito cuidado com isso. Não é porque você aprende que o alfabeto da língua inglesa é A, B, C, D, que aí você vai simplesmente reproduzir esse som em palavras. Isso porque as letras, quando elas são combinadas, o som de uma letra influencia no som de outra letra. É por isso que a gente não diz Apple, a gente diz Apple. Mais um exemplo. O verbo casar em inglês é marry. Veja, a gente escreve com A. Muitos alunos tenderiam a dizer algo como marry. Por quê? Porque eles aprendem que o alfabeto da língua inglesa é A, B, C, D. E aí eles tendem a dizer marry. Quando a pronúncia correta é marry. Então fique muito atento a essas duas primeiras dicas que acabamos de ver. Primeiro, aquela questão de você simplesmente reproduzir os sons da sua língua em palavras de um outro idioma. E segundo, você decorar, você memorizar os sons das letras no alfabeto da língua inglesa e achar que em todas as palavras ela vai ter um único som. Outra dica sobre pronúncia em inglês é quando você conhece a pronúncia de uma palavra em inglês e aí quando você se depara com a outra palavra que parte dela é composta pela primeira palavra, você acha que o som vai ser o mesmo. Como assim? A palavra face. Veja como se escreve face. Significa face, quando usado como substantivo. Então eu posso dizer em inglês, don't touch my face. Novamente, don't touch my face. Eu estou te dizendo, não toque no meu rosto, ou na minha face. Eu posso utilizar essa palavra como verbo, com o sentido de se virar para algo, ou ficar de cara para algo. Eu posso dizer, face the wall. Novamente, face the wall. Eu estou dizendo para alguém se virar, né? Ficar de cara contra a parede. Face the wall. Eu posso também dizer em inglês, just face it. Novamente, just face it. Eu estou dizendo para alguém simplesmente encarar, aceitar que a coisa é assim, ponto final. Just face it. Então temos aqui o uso da palavra face. Agora, se eu lhe mostrar essa palavra que você está vendo escrita aqui ao lado, como você tenderia a pronunciar essa palavra? Seria surface. Por quê? Porque a gente aprendeu que a pronúncia de face em inglês, ou rosto, é face. E aí a gente tem esse som de A, face. Será que essa palavra que você está vendo escrita aqui ao lado, a gente também deve pronunciar surface? Não. Sabe que a pronúncia correta dessa palavra é surface. Novamente, surface, que significa superfície. Então eu posso dizer em inglês a superfície da Terra. The Earth's surface. The Earth's surface.
Então veja, é totalmente diferente. Esse é um erro muito comum entre estudantes de inglês. Eles conhecem a pronúncia de uma palavra e por conta da grafia ser muito parecida com outra palavra, eles tendem a o quê? A associar, a achar que porque a pronúncia de uma palavra é assim, a pronúncia da outra também vai ser. Então cuidado, a pronúncia é face e a outra pronúncia é surface. Agora uma breve dica para você que quer refinar o seu inglês. Muitas pessoas não se preocupam com pequenos detalhes da pronúncia em inglês, mas nunca se esqueça que é a soma dessas sutilezas que vão gerar um produto bem acabado. Então, por exemplo, como você pronuncia essa palavra que você está vendo escrita aqui ao lado? Temos aqui uma preposição. Devemos pronunciar on. Novamente, on. Não sai por aí dizendo coisas como on, como em I'm on vacation. Novamente, I'm on vacation. A pronúncia correta é I'm on vacation. I'm on vacation. I'm on vacation. Então observe, a gente não diz on como em ônibus. A pronúncia não é essa. On como em ônibus. A pronúncia é on. Então a gente tende a pronunciar a letra N de forma pausada. Você vai posicionar a ponta da sua língua no céu da sua boca, atrás dos dentes de cima, e vai soar on. On. Eu vou chegar mais perto da câmera para você perceber como eu termino, como é a terminação dessa palavra. On. 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 Consegui notar? Então o que eu faço aqui com a letra N é pausá-la. Por conta disso, eu vou posicionar a ponta da minha língua no céu da minha boca como se eu fosse começar a soar a letra N. Eu digo on, 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 n. Não diga on, de ônibus. Diga n. On. Novamente, I'm on vacation. Agora vamos dar uma olhada num exemplo um pouquinho mais exigente. Como você diria a palavra perna em inglês? Você está vendo a grafia escrita aqui ao lado. Como será que a gente pronuncia essa palavra? Muitos estudantes de inglês tendem a pronunciar leg. Leg. Novamente, leg. Como se a gente tivesse ali um som da letra E, bem seco da nossa língua. Como se a gente tivesse um acento agudo na letra E. Leg. Leg. O som da letra G está perfeito. Se trata de um G pausado, como o som da letra N na palavra on. A gente diz leg, g. A gente não diz leg. A gente diz leg, g. Mas o som da letra E ainda não está correto. Vamos supor o seguinte exemplo. Um policial pergunta para o outro: cara, onde você foi baleado? Onde foi que te acertaram? Ele pode perguntar: where'd you get shot? Novamente, where'd you get shot? O outro policial pode responder para ele e apontar onde exatamente ele foi baleado. I got shot in the leg. Novamente, I got shot in the leg. Então veja, eu não disse leg de uma forma tão seca como se eu tivesse um acento agudo. Eu disse I got shot in the leg. Novamente, leg. É como se a gente tivesse uma pitadinha de letra E após o E. Leg. Eu posso dizer que uma pessoa chamada Jack, ela quebrou a perna. Em inglês fica assim: Jack broke his leg. Novamente, Jack broke his leg. Se você estiver falando, poxa, Daniel, mas que detalhezinho mais bobo. Mas é como eu disse, é a soma das sutilezas que vão gerar um produto bem acabado. Então, se você realmente quer melhorar a sua pronúncia, é como construir uma casa. Você tem que fazer o quê? Tijolo por tijolo. Tem que ficar de olho nos detalhes, pois aí sim você vai, como eu disse, gerar um produto bem acabado. Se você gostou dessa aula, por favor, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. E eu também gostaria de te convidar para se inscrever no canal do Inglês no Teclado se você ainda não estiver inscrito. Thank you for watching and stay tuned. Bye!